Você já teve a sensação de que o pouco que você possui nunca será o suficiente para enfrentar o tamanho dos seus problemas? Foi exatamente assim que aquela viúva de 2 Reis 4, de 1 a 7, se sentiu. Ela havia perdido o marido, as dívidas se acumularam e agora ela corria o risco de perder também os seus 2 filhos. Aos olhos humanos, tudo estava acabado. Mas Deus não começou o milagre mostrando para ela o que estava faltando. Ele começou perguntando: o que você tem em sua casa? E essa pergunta ela continua até hoje ecoando, porque muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que nos falta, que nós deixamos de perceber aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. O milagre da multiplicação do azeite nos ensina que Deus pode fazer o extraordinário a partir do que parece pouco, pequeno ou insuficiente, desde que nós entreguemos a Ele com fé e com obediência. Hoje eu quero deixar essa palavra para vocês da viúva e do azeite de 2 Reis. Deus é especialista em transformar escassez em abundância. Aquela mulher, ela estava enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ela havia perdido o marido, estava endividada e corria o risco de perder os seus filhos como escravos para poder pagar a dívida. Sem recursos, ela vai até o profeta Eliseu. A primeira pergunta que ele fez para ela foi: dize-me o que tu tens em tua casa. E a resposta parecia totalmente insignificante. Mas ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aos olhos daquela viúva, talvez aquele pouco não resolveria problema nenhum. Mas aos olhos de Deus, era exatamente o ponto de partida para um grande milagre. Deus frequentemente começa sua obra não com aquilo que está nos faltando, mas com o que Ele já colocou nas nossas mãos. Eliseu orientou a viúva: vai, pede vasilhas aos vizinhos emprestadas, não poucas, e depois entra na tua casa, no teu quarto, com seus filhos, e fecha a porta e derrama ali o azeite em cada recipiente vazio. Ela obedeceu, apesar de ser algo, uma loucura total. O azeite não parou de correr enquanto havia vasos disponíveis, diz a Bíblia. Somente quando não havia mais recipientes vazios foi que o azeite parou. Então, Eliseu disse que ela deveria vender o azeite, pagar suas dívidas e viver do restante. Nossa, essa história nos ensina tantas lições preciosas. Deus honra a fé acompanhada de obediência. O pouco, quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele se torna suficiente. Milagre acontece à medida que nós damos esse passo de confiança em direção a Deus. Ele não apenas resolve o problema que nós estamos enfrentando, mas Ele também provê para o nosso futuro. Os vasos vazios representam hoje corações disponíveis para receber aquilo que Deus deseja derramar sobre as nossas vidas. E talvez hoje você olhe para a sua vida, para a sua situação e veja apenas um pouco de azeite. Ou talvez nada. Poucos recursos, pouca força, nenhuma possibilidade. Mas Deus continua perguntando: o que você tem em casa? Quando nós entregamos a Ele o que nós temos e obedecemos à sua direção, com certeza nós vamos experimentar uma provisão de maneira que jamais imaginamos. Eu desejo que essa história fortaleça a sua fé. O Deus que multiplicou o azeite na casa da viúva, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele conhece as nossas necessidades. Ele vê as nossas lágrimas e Ele é capaz de transformar toda escassez em abundância, todo desespero em esperança e também toda dívida
em um testemunho de fé, para que o nome dele seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e multiplique sobre a sua vida a sua paz no dia de hoje. Um grande abraço.